comum mortal que não tira o curso de medicina pode facilmente confundir doenças. Ontem, tanto eu como a Sónia, quando recebemos a informação sobre o programa de hoje, caímos no famoso erro de confundir as duas doenças que têm esta terminologia muito próxima. Nós pensávamos que era a espondilose. Mas afinal é espondilólise. Infantil, neste caso. Exatamente. Muito bom dia, Olá, Dr. Rui Dr. Rui Pinto. Pinto. Bom dia. Não falemos desta confusão, aguardemos, mas esta espondilólise o que é? Espondilólise, no fundo, é uma fratura de fadiga de uma porção da vértebra. Pronto. É uma, Tese, sim. digamos assim, a vértebra é constituída pelo corpo e pela parte posterior, já vimos, pela parte posterior. E há um pequeno pedículo, uma pequena parte, sim, que fica entre as articulações superiores e inferiores. Essa pequena parte, por vezes, parte por fadiga. Essa pequena zona parte por fadiga. Parte nas crianças? Parte nas crianças, parte em crianças que façam ginástica, ginástica, sim, digamos assim, desportiva, mas, não é propriamente federada, sim, competição. E competição. Sim. Normalmente a espondilolise tem uma incidência já na população, não é? Mas na população que faz ginástica, sim, essa incidência é maior. Depois eu posso mostrar isso. Pode acontecer nos adultos? Claro. Normalmente acontece nesta fase da adolescência, não é? Mas pode ser só descoberta no adulto. Por vezes é descoberta de uma forma fortuita, porque nem sempre dá sintomas. Portanto, nem sempre dá dor, não é? Nem sempre dá dor. Conforme dá quadros incapacitantes, às vezes nos adolescentes, com dor lombar intensa e com alguma rigidez lombar que lhes impede de se vergar para a frente e de ter alguma mobilidade, também evolui muitas vezes surdamente. E acontece fazermos uma radiografia aos 40, aos 50 anos e vermos que existe uma espondilolise que passou despercebida toda a vida. E que a pessoa fez a sua atividade normal toda a vida sem ter qualquer problema. Eu já tinha mais questões para lhe colocar, mas sei que há quem tenha também duas questões, não é? Sim, temos duas questões. E a primeira é a Mónica Almeida, que a faz. Olá, muito bom dia, Mónica. Bom dia, Olá. Eu queria fazer uma pergunta. A espondilólise tem algo a ver com a espondilose? Lá está a nossa confusão. Essa é confusão por duas palavras muito parecidas. A espondilolise, como eu disse, é uma fratura de fadiga de uma zona da vértebra, e a espondilose é o vulgar bico de papagaio, que as pessoas designam por bico de papagaio. Portanto, é uma formação óssea que se projeta na parte anterior ou na parte lateral dos corpos vertebrais em situações de degenerescência dos discos. Portanto, começa a haver envelhecimento e aparece aquela pequena... Biquinho, aquele biquinho parece mesmo ósseo, bico de papagaio. aquela calcificação, digamos assim, que A aparece. segunda pergunta da Ana Sofia Martins. Ana? Bom dia. Bom dia. Eu Olá. gostaria de colocar uma questão que é relativa, se caso tenha espondilólise, se posso praticar desporto. Pode, há muitas atletas de alta competição e bailarinas que o fazem. Agora, quando essa espondilolise dá sintomas, normalmente as pessoas ficam limitadas e não conseguem praticar, têm dor e não conseguem praticar. Agora, por vezes essas situações são assintomáticas. Sim. As pessoas continuam a praticar, muitas vezes nem sabem que a têm. E acabam por a descobrir anos mais tarde. Sim, mas pode provocar alguma situação traumática a ponto de não se conseguir movimentar? Sim. Traumática, isto acontece por microtraumatismos, não é? Sim, mas quando digo traumática é que seja mais, no fundo, mais influenciador das nossas capacidades. De um momento para o outro, ficar sintomática. Sim, sim. Ok? De tal maneira que incapacita. Nessas alturas tem que ser tratada. Quando nós conseguimos descobrir esta espondilolise muito cedo, em que há de facto ainda um contacto entre a parte óssea, nós conseguimos por vezes tratar conservadoramente esta situação. Quando já a descobrimos tardiamente, em que há uma separação, já há um certo desgaste ósseo e há uma separação entre os fragmentos, habitualmente temos que operar. Se queremos continuar, e mesmo depois de operar, as pessoas continuam a poder praticar o seu desporto, porque aquilo que se faz é reparar esta zona. E, portanto, não é impeditivo depois de manter a atividade que tinha antes de ter conhecimento desta doença. Sim, senhor. Vamos a uma explicação mais específica. Vais para ver onde é o... Porque tem imagens, certamente, que ajudam a perceber melhor do que é que se trata. A espondilolise e a espondilolistese, porque, por vezes, isto é contínuo. Quer dizer, da espondilolise,
podemos passar a espondilolistese. A espondilolistese o que é? O deslizar de um corpo vertebral sobre outro. Este desvio é que se chama alistese, portanto, desvio. Podem projetar? Mas vemos já em pormenor. A tal espondilolise é fratura da pars, é uma fratura de fadiga. Há fatores genéticos e displasias locais influenciadas também por estes fatores genéticos que explicam uma maior incidência em determinadas raças e em determinadas populações. E qual é a raça mais atingida? Esquimós. Os esquimós? É? Exatamente. Vão já ver. Já mostrar. Mas é uma diferença muito grande, uma diferença muito grande. E, entretanto, isto não tem relação com um único traumatismo. Normalmente são traumatismos de repetição. Como dizia, vários, não é? Exatamente, vários traumatismos. Como é que nós diagnosticamos isto? Nós conseguimos ver aqui um pequeno cão escocês nas vértebras. Quer dizer, se virmos aqui a parte lateral das vértebras, nós conseguimos delinear, isto é uma radiografia oblíqua da coluna, nós conseguimos delinear perfeitamente a orelha, o pescoço, o corpo, a pata da frente sim. e o focinho. É este Scotty Dog. Que parte? Já percebi. O que parte é o pescoço deste cãozinho. Portanto, isto é que é o diagnóstico da espondilolise. Esta é que é a zona que é entre a articular inferior e a articular superior, esta pequena zona que parte. Não lhe chamarem Scottish já foi uma sorte. É o Scotty Dog. É. Ou o Petit Chien. Podemos passar? Vamos à próxima. Portanto, normalmente no perfil, na radiografia de perfil, por vezes vemos uma pequena fenda, mas onde é mais evidente é o tal Scotty Dog, em que nós vemos a orelha, o focinho, a pata anterior, e nesta zona onde devia estar aqui o pescoço do cãozinho, está partido. Está um espaço em branco. Está um espaço em branco. Que na vértebra de cima está completa. Exatamente. Portanto, cada uma das vértebras tem um cãozinho destes. E é este cãozinho que nós andamos à procura de ver onde é que está o pescoço partido. Onde é que está a dor, não é? Exatamente. Normalmente em adolescentes que são praticantes de algum tipo de atividade desportiva, que nos aparecem com dor lombar e incapacitados de se vergar. Porque isto é uma contratura lombar muito grande. Podemos passar? Então é assim, há influência genética e racial, a raça negra é que é menos atingida por este problema, a raça branca entre 3,5% a 6% e nos esquimós de 18% a 52%. Portanto, é uma diferença muito grande. E já se investigou a ponto razão? de saber porquê? Não, isto são influências genéticas, isto é genético. É genético. Tão somente. Tão somente. Podemos passar? É que podia ter que ver com o frio, não é? Não. Depois, há também umas idades de incidência. Não há, salvo erro, há só um único caso descrito de espondilolise numa criança antes da idade da marcha, em todo o mundo. Portanto, normalmente Menos isto de está... 3 anos, não é? Não, muito pequenina. Antes da marcha? Menos de um. Antes da marcha, menos de um ano. Menos de Sim, um sim, ano. menos de um ano. Menos de um ano. Alguns anos. Sim. Portanto, habitualmente, antes dos 6 anos, a incidência vai de 3% a 4%. Entre os 6 e os 18, na tal adolescência, sopa-se 4,6%. E acima dos 18 anos, para 6%. Aqui, o que é que acontece? Acima dos 18 anos é aquela fase em que nós acabamos por ter espondilolises que não são diagnosticadas. E vemos que, num estudo da Finlândia em 1.100 indivíduos, entre os 45 e os 60 anos, a incidência é de 7%, que é muito parecida a estas depois dos 18 anos. Mas aí já é uma idade adulta, não é? Já é uma idade adulta. 11% de incidência nos ginastas do sexo feminino. Isto são números internacionais, mas nós temos uma tese de doutoramento do professor Luís Gonçalves aqui no Porto, Sim. em que a incidência é de 10% nos ginastas. Portanto, isto Ainda é muita gente. acontece exatamente em todas as atividades que obrigam a estas hiperextensões Hiperextensão, da claro. coluna. Claro. E, portanto, isto é uma solicitação muito grande daquela transição da bacia e da coluna e acabam por fazer estas fraturas de fadiga. Podemos ver? Vamos em frente? É isto que nós fazemos aos doentes quando eles precisam de tratamento. Põe um pescoço no cão. Pomos-lhe um pescoço no cão com um bocadinho de enxerto e metemos estes parafusinhos atrás com uma barrinha e isto permite depois as pessoas continuarem a fazer a sua atividade, porque isto não limita a mobilidade, é uma cirurgia que não limita a mobilidade. Sim. E que as pessoas podem continuar a praticar o seu desporto. Eu tenho atletas de futebol que continuam a jogar o seu futebol. Claro. Uma atleta de remo que continua a praticar remo e, portanto, continua a fazer o seu desporto. Sim, e sim, ficam sim, bem. sim. Quando operados cedo na vida, ficam bem. Muito bem. Pode passar? O que é que se passa quando isto progride? Quando isto progride, o cãozinho parte e a vértebra começa a cair, começa a deslizar. E isto é uma situação que já nos obriga a uma cirurgia muito mais
digamos assim, complicada e difícil e com mais risco. Portanto, isto é tal listese, é o avanço de um corpo vertebral sobre o que está por baixo, que nós graduamos consoante o desnível que vai existindo, graduamos em determinados, com uma classificação em 4 graus ou 5 graus, e que nos obriga depois, quando sintomático, também a fazer uma redução desta vértebra para o local dela. Claro. De forma a tratar. Agora, isto obriga-nos depois a fundir 2 vértebras para isto não voltar a acontecer. E isso pode Isto já é acontecer durante quanto tempo, esse deslizamento? Se não for intervencionado a tempo, Não, isto é uma situação que normalmente pode não acontecer evolui durante anos? anos. E não evolui surdamente. Habitualmente Claro. há queixas e... Dá dores, não é? Dá dores. Ó, doutor, deixe-me só perguntar-lhe outra coisa. Estamos aqui a ver um exemplo junto ao sacro, portanto, na parte inferior das costas. É onde ocorre com mais facilidade? Com mais frequência a espondilolise é na última vértebra lombar. Na última. Na última, embora haja descrições na terceira ou na quarta. Sim, Há sim, espondilolise nas outras, mas esta é de facto Será a na mais, parte inferior das a mais inferior, a parte onde a charneira é mais solicitada, digamos assim. Podemos passar? Nestes casos, aquilo que fazemos é este tipo de cirurgia, em que metemos uns parafusos e reduzimos outra vez a vértebra que está caída, em que a reduzimos outra vez para a posição dela, obrigando necessariamente a fundir estes 2 corpos vertebrais para isto não voltar a acontecer. Podem passar? Este último caso é um caso exatamente destes, em que nós temos estes materiais metidos dentro das costas dos doentes com uma artrodese lombar, de forma a isto não voltar a acontecer. E a não dar alívio limita a sintomático. mobilidade. Este limita Esse já alguma coisa? já alguma Já é coisa que extremo? nós vamos abolir uma das Mas articulações este já é do um corpo. caso mais... Um caso mais avançado. Mais avançado. A outra não. A outra As primeiras que vimos não é? trabalhamos só na vértebra, portanto tudo o que é movimento fica preservado. Este é o corte, se quisermos, visto... Do TAC, aquilo que nós vemos com a tal espondilolise, que é o defeito nesta zona da vértebra. E a última. Sim, senhor. Não há forma de prevenir, não é? É difícil estarmos a falar de prevenção nesta doença em particular, porque é uma doença que pode surgir por esforço, não é? Por traumatismo. Pode acontecer e tem que ser Nem os tem que ser atletas, nem quem vigiado. pratique ginástica ou um desporto que seja Não, mais... isso é a mesma coisa que as rupturas dos cruzados no jogar futebol, quer dizer, é uma lesão que acontece e que se tem que Pode tratar. surgir. Bom, e que se há pode um conceito que se seguir. pode deixar, tanto a qualquer atleta, que é fazer um bom aquecimento. Sim, sim, não é? sim. As Sim, suas sem dúvida, vértebras sem e dúvida. músculos vão agradecer Claro. certamente e o esforço não vai ser tão grande. Mas eles são estas ginastas que fazem estes múltiplos saltos e estas recepções no Ginástica solo. acrobática. Exato, é uma violência terrível. Aquele impacto no solo é uma violência terrível. Portanto, de facto, são Fórmula 1 da ginástica e têm que estar muito bem preparadas para fazer este tipo de exercícios, não é? Mas o impacto deve ser terrível. Claro. Depois daquelas múltiplas piruetas, aqueles múltiplos saltos, Claro. aquele impacto E também- no solo a ficar parado. Claro, e a genética também tem muito a ver, Claro, porque haverá alguns atletas que estão mais predispostos a esse tipo de exercício do que outros, têm mais Exato. rigidez do que outros, se outros. calhar, não é? Sim, a parte genética tem a sua influência. Isto nunca acontece, é raro acontecerem estas situações sem haver vários fatores a ajudar, tudo na mesma, digamos assim, inclinação da bacia, a inclinação do sacro, toda esta charneira, digamos assim, entre a bacia e a coluna, a posição destas tais displasias que eu falava ali, também favorecem o aparecimento destas situações. O que é muito curioso é os atletas de alta competição da ginástica não serem negros, a maior parte deles, mas isso também tem que ver com certeza com a genética, porque noutras técnicas, uma noutras raça, modalidades é uma raça que se distingue com muita facilidade. É uma raça mais final de 100 protegida metros, por exemplo. Mais protegida nesta neste situação. caso. Neste caso concreto, nem tanto. Doutor, muito obrigado por obrigada. ter vindo à Praça da Alegria. Santa Páscoa para si. Muito obrigado. Muito obrigado. 11h15.